O rendimento dos fundos imobiliários em maio foi pequeno, em meio aos desafios do cenário global e do Brasil. Mas quando a coisa pode começar a melhorar para os FIIs? É o que você confere hoje no Analistas em Ação. Nesta edição do Analistas em Ação, nós vamos falar do desempenho dos investimentos em fundos imobiliários. E hoje, quem está aqui comigo para comentar sobre esse assunto é o José Falcão, analista da Nu Invest. Além disso, ele ainda vai comentar os resultados e as recomendações da carteira Top FI. Olá, José, seja bem-vindo a essa edição do Analistas em Ação. Olá, Natália. Olá, pessoal. Bom estar aqui novamente para comentar aí o cenário dos fundos imobiliários e trazer as novidades da carteira Top FI do mês de junho. José, o IFIX, que é o principal índice dos fundos imobiliários negociados na B3, subiu 0,26% no último mês, acumulando uma rentabilidade estável de 0,56% no ano. Qual é a justificativa para esse baixo desempenho e o que nós podemos esperar agora para junho? É isso aí. O desempenho do IFIX ainda segue bem tímido e preso por um cenário não só desafiador, diria que sistêmico e de proporção global, que não depende apenas da performance de um ativo isolado. Então, isso faz com que o contexto macro ele tenha um impacto muito forte sobre o mercado de forma geral, e não ao desempenho específico de um fundo imobiliário ou até mesmo de uma ação negociada na Bolsa de Valores. E dentre as causas que impactam negativamente, podemos destacar três pilares principais. Primeiro, o cenário de guerra no leste europeu, sem previsão de encerrar, a probabilidade de desaceleração econômica na China, com nova onda da Covid, somado ao questionamento sobre a eficácia do ritmo de aperto monetário pelo Banco Central americano. Tudo isso agrava o problema na cadeia produtiva que vem desde a pandemia em 2020, e isso causa um receio global em relação a uma estagflação nesse cenário externo e também no mercado brasileiro. E essa tempestade perfeita gera naturalmente aversão ao risco, e os ativos negociados em bolsa de valores tendem a sofrer mais nesse contexto, e isso gera, o resultado disso é uma troca de fluxo para investimentos de renda fixa que apresentam taxas mais atrativas e um risco menor a depender do ativo. Apesar do desempenho tímido em 2022, a gente já vê uma luz no fim do túnel, porque aquele momento pior ali de 2020 e 2021, que o IFIX vinha de momentos de baixa, ele parece ter chegado ao fim do poço. Então, mesmo que a alta observada até aqui no ano de 2022 seja ainda pequena, tímida, a gente já vê aí uma sinalização de recuperação. E isso por si só já é muito positivo. Além disso, a gente está no final do ciclo de alta da taxa Selic, que pode terminar um ano ali entre 13,25% e 13,5%. Só essa expectativa de fim do ciclo da alta de juros já traz também uma reprecificação dos ativos de forma mais racional. E o mercado começa a agir de forma mais positiva daqui para frente. Então, isso por si só já é um sinal positivo e o investidor deve levar em conta e enxergar essas oportunidades daqui para frente. Então, agora vamos falar da carteira Top FI da Nu Invest. Se você não conhece, é só entrar no site do Invest News, investnews.com.br, e ali na home mesmo, clicar na opção Carteiras. Lá você vai poder conferir quais são as sugestões mensais da corretora. José, de abril para junho, segundo trimestre do ano, nós vimos que o portfólio da carteira manteve as mesmas recomendações. Tendo isso em vista, no período que já passou, quais foram os resultados dessas recomendações? A carteira ela conseguiu superar o desempenho do IFIX? Vale destacar, Natália, que para o mês de maio não realizamos mudanças na carteira pelo terceiro mês consecutivo. Então, dessa forma, o portfólio da Top FI mantém a composição de 9 ativos com 5 tipos de fundos, cada um com alocação percentual em torno de 11%. E quando a gente compara a performance da carteira Top FI com a média do mercado, usando como referência o índice IFIX,
a gente vê que no mês de maio, a carteira fechou com a alta de 0,38%, acima do IFIX, que subiu 0,26%. E no acumulado, desde abril de 2021, quando a carteira foi iniciada, a mesma já avança 1,28% contra uma queda de 0,91% do IFIX. Então, apesar do avanço tímido, conforme já comentamos aqui, a carteira vem demonstrando uma resiliência e performance acima da média do mercado. E isso já é um sinal bom, né, de que confirma a nossa tese de não mexer muito na carteira e manter esse posicionamento e essa visão de longo prazo. E você diria que essas recomendações ainda podem permanecer no próximo mês? E se sim, no geral, por que esses papéis que estão agora são tão relevantes? Sim, o objetivo da carteira é de longo prazo. Devemos pensar como um complemento até mesmo da sua aposentadoria quando se investe em fundos imobiliários. Ou seja, quanto menos mexer na carteira, melhor. Quer dizer que as teses que estão ali dentro de recomendação estão bem consolidadas, estão dando certo. E respondendo à segunda parte da pergunta, né, dentre os destaques da carteira, eu gostaria de falar dos fundos de papel que continuam em um momento mais favorável nesse curto e médio prazo, com a inflação girando ali em torno de 10% nos últimos 12 meses e a taxa Selic, com expectativa de fechar o ano acima de 13%, tornam os fundos imobiliários de papel mais atrativos no cenário de curto e médio prazo. E em relação aos fundos de tijolo, e aqui a gente coloca, né, dentro de um grupo mais amplo, fundos de shopping, escritórios, galpão logísticos, dentre outros, não podemos deixar de olhar com paciência para esse tipo de fundo, com destaque principalmente para os fundos de laje corporativa, ou seja, os fundos de escritório, que apresentam aí preços negociados bem abaixo do seu valor patrimonial, com deságio em torno de 20% a 25%. Isso quer dizer que você está comprando um metro quadrado daquele imóvel dentro do fundo com um valor de mercado 25% abaixo da sua avaliação, do seu valor justo. Então, e até mesmo abaixo do seu custo de reposição. O que isso quer dizer? Se um grande empreendedor, os empresários do ramo imobiliário, resolvessem construir um ativo do zero, seria mais caro do que ele comprar ativos através de cotas de fundos imobiliários. Ou seja, todo esse contexto de desconto em relação aos fundos de tijolo torna disso tudo, desse cenário, uma oportunidade de ganho de capital, porque esse deságio em relação ao valor patrimonial na cota desses fundos, uma hora vai ser ajustada. E quando isso acontecer, as cotas provavelmente vão subir e quem se posicionar agora vai ter essa oportunidade de ter valorização no preço da cota, além dos rendimentos que são pagos de forma mensal. E dentre os fundos de tijolo, esse mês, Natália, a gente destaca os fundos de shopping. Os shoppings já mostraram aí sinais de recuperação mais rápido no pós-pandemia, um pouco diferente dos fundos de escritório, que estão demorando um pouco mais de dar uma resposta, mas também já mostram sinais um pouco mais positivos. Pelo segundo trimestre consecutivo, os fundos de escritório apresentaram queda na sua vacância, ou seja, a taxa de ocupação estão subindo pouco a pouco, as empresas estão retomando suas atividades e voltando ao escritório, né? E voltando agora para os fundos de shopping, que são destaques até aqui, os resultados trimestrais de algumas empresas do setor já evidenciam a recuperação do segmento, como foi o caso da Multiplan e do Iguatemi, que soltaram seus números acima das expectativas do mercado, além da possível fusão entre Aliansce Sonae e BR Malls, que mostram que o segmento já se movimenta enxergando boas oportunidades. Esse movimento, aliado ao fim, né, desse ciclo de aperto monetário que a gente já comentou, vai provavelmente melhorar a recuperação do consumo e do varejo de forma geral e reduzir a taxa de vacância e inadimplência, contribuindo para a retomada do setor de shopping. Lembrando que o setor de shopping foi muito impactado no período de pandemia, tiveram seus horários restritos de funcionamento, tiveram um alto índice de inadimplência e as administradoras de shopping
tiveram que correr para renegociar com os lojistas, mas todo esse cenário desafiador já ficou para trás, e o que a gente observa agora é um cenário muito mais claro e positivo daqui para frente. Então, por isso que a gente reforça aqui a nossa recomendação no segmento de shopping, lembrando que é importante levar em conta a diversificação. Na carteira Top FI, por exemplo, a gente recomenda um percentual em torno de 11% nesse segmento. Bom, agora nós vamos ao momento de perguntas que o pessoal que acompanha o Invest News deixou nos comentários dos outros programas. A primeira questão é do Leonardo Barsi. Primeiro, ele contou pra gente que começou a investir na carteira de FIIs em setembro de 2021 e desde então recebe ofertas de subscrição. Aí ele diz: enquanto estou acumulando patrimônio nesta carteira, vale fazer a opção pela subscrição ou fazer apenas aporte segundo o percentual recomendado da carteira? Duas observações importantes. Vale a pena fazer a subscrição, desde que esteja dentro do percentual sugerido na carteira, que gira em torno de 11% para cada ativo, e desde que o preço da subscrição esteja abaixo do preço de mercado que aquela cota está sendo negociada. Então, você compra ali com um desconto, paga mais barato e, por consequência, a sua carteira ela fica com preço médio naquele ativo mais baixo, né? Ou seja, você aumenta até o yield de distribuição em relação àquela posição. Então, são dois pontos importantes que devem ser levados em conta antes de fazer a subscrição de novas cotas dos fundos imobiliários recomendados. Tá certo. Outra pergunta, agora do Gustavo Jansen. Qual a diferença entre FII Agro e FII de galpão logístico voltado para o agronegócio? Na verdade, o FII de galpão logístico voltado para o agronegócio, ele é um FIAGRO-FI, ou seja, ele possui ativos imobiliários que estão ao longo de toda a cadeia produtiva do agronegócio. Então, uma coisa é similar à outra. Então, a gente pode considerar, sim, um fundo imobiliário de galpão logístico, por exemplo, que esteja dentro da cadeia do agronegócio como um FIAGRO-FI. Então, a resposta seria essa, e a gente deve considerar praticamente a mesma coisa. Lembrando que existem outros tipos de FIAGRO, e aqui a gente está citando apenas um deles. Certo. Pessoal, essas foram as perguntas desta semana. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem elas aqui nos comentários deste vídeo para a gente trazer nos próximos programas. A edição de hoje se encerra aqui. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, às 9 horas. Então, não deixe de acompanhar. Muito obrigada, José. Obrigado, Natália. Obrigado, pessoal. Nos vemos aqui no próximo mês, trazendo as novidades da carteira Top FI para o mês de julho. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.